Vamos começar o nosso Estação CBN com música. Afinal, sexta-feira, você sabe, né? Já vai aqueles preparativos. E esse mês que está se iniciando, dia 2 de junho, mais precisamente amanhã, o Centro Suzuki Amazonas, que é uma escola de música, vai realizar um ciclo de apresentações musicais chamada Recital Solista. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Débora Batista, que é violista da Orquestra Amazonas Filarmônica e administradora do Centro Suzuki Amazonas. Débora, boa tarde para você, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Você é violista, explica pra gente, que a gente é leigo às vezes. Violista, violinista, a diferença. A viola, a gente fala que é a irmã mais velha do violino. Ah. Ela é um pouco maior. A viola está entre o violino e o violoncelo. Uhum. A gente toca ela da mesma maneira que toca o violino. Toca no braço, com arco. Obrigada. Só que ela é um pouquinho maior. Então, ela é um instrumento um pouquinho mais grave, tem as cordas diferentes. E na orquestra ela faz o que a gente toca é geralmente uma coisa mais de recheio, que é a parte mais gostosa do bolo. Com certeza, né? Bacana. Você é formada em música pela Universidade de Brasília. Pela Unesp, na verdade. Ah, tá. Eu comecei a estudar na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, mas formou na Unesp. Eu mudei para São Paulo e formei na Unesp. Você é daqui? Não, eu sou de Brasília. Você é de Brasília. Isso. E aí, quando veio parar aqui no Amazonas? Eu vim para cá em 2008, né, a convite dos maestros na Amazonas Filarmônica. Vim primeiramente como cachê para completar a orquestra, né, que tinha vagas ainda, para fazer o Festival Amazonas de Ópera em 2008. E aí, na época, eu fiz o concurso para a orquestra e fiquei. Bacana, 15 anos. Completei 15 anos de Manaus. Que legal. Bom, você é praticamente de casa já, né? Muito já aqui. Agora sobre o Centro Suzuki Amazonas, o que é? É um projeto? Centro Suzuki Amazonas é um sonho nosso, Um sonho? Né? Tipo, existe essa metodologia, o método Suzuki, né? O Suzuki foi um violinista japonês. Depois a gente pode falar um pouco mais disso também, né? Então ele começou a ensinar música de uma maneira que a gente acha que é muito especial. E isso foi se divulgando no mundo inteiro. E em 2016 eu descobri. Chegou a mim, né, o método Suzuki. E a gente faz algumas capacitações para poder ensinar música dessa maneira que é muito humana, né, no meu modo de ver. E, ao mesmo tempo, ali na mesma orquestra, estava a minha colega Bárbara, na época colega, né, Bárbara Soares, descobrindo a mesma coisa na mesma época. E aí, quando a gente se encontrou, né, e a gente resolveu... Ela já estava, na verdade, com a ideia do Centro Suzuki, junto com o Elias, nosso amigo violonista, e já estavam com a ideia do Centro Suzuki Amazonas, isso em 2017. E desde lá a gente está caminhando nessa jornada. Então, é uma escola de música, né? A gente começou como um estúdio pequeno, uma sala de aula, com aulas de violino e violão. E hoje já temos alunos de violino, viola, violão, violoncelo, piano, canto e, em breve, flauta. Onde fica? Fica na Rua Teresina, número 95, dentro da Nipaco. Ah, sim. Que é a Associação Nipo-Brasileira. E você é pós-graduado em musicoterapia? É você? Eu comecei a pós-graduação, mas não terminei. Então tem um conhecimento, né? A musicoterapia, explica pra gente o que é isso, assim, porque eu já ouvi esse termo algumas vezes, mas a gente não consegue descrever assim, o que é. A musicoterapia é um tratamento através da música, né? Certo. Tipo, usando a música como ferramenta. Porque é mais do que provado que a música gera conexões cerebrais, vou dizer assim, bem simplesmente. E ela tem essa habilidade de mudar o nosso cérebro, de mudar o nosso humor, né? Então, a musicoterapia é um tratamento através da música. E você trabalha com crianças? Isso. Sensibilização para bebês. Sensibilização para bebês. Como é a maneira funciona? que a gente chama. Então, dentro do método Suzuki tem esse segmento, é um programa que a gente chama de Suzuki Early Childhood Education. É um programa que começou no Canadá há mais de 30 anos, que significa educação musical para a primeira infância, né?
A pedido do Suzuki, essa professora chamada Dorothy Jones, ela começou esse programa onde a ideia é começar a trabalhar a sensibilização da criança mesmo antes dela nascer, né? Mesmo dentro da barriga, a criança já começa, acho que a partir do 3º trimestre, quando o ouvido já está formado, ela já começa a reconhecer sons, reconhecer a voz da mãe. No útero ainda? No útero ainda. E isso pode e deve ser levado para a vida, e isso traz benefícios e pode influenciar, né, a pessoa depois do nascimento, né? Não só musicalmente, como nas outras áreas também, já que isso pode afetar o desenvolvimento de uma forma benéfica. E existe algum instrumento em específico para isso, ou todo instrumento ele tem ali a sua participação e função? Eu acho que todo instrumento tem participação. Eu acho que cada pessoa vai... todos somos diferentes, né? Uhum. Cada um vai se inclinar para algum instrumento de maneiras diferentes, né? O objetivo dessa sensibilização musical não é trabalhar nenhum instrumento especificamente, é mais trabalhar as habilidades que a criança já vai ter normalmente, né? Se você pegar uma criança que não faça o programa, ela vai desenvolver as habilidades, porque ela está se desenvolvendo normalmente, mas a gente trabalhando essas habilidades através da música, a gente consegue perceber como isso afeta positivamente no aprendizado do instrumento depois, assim. A gente já ouviu muitos relatos quando a gente faz a capacitação, mas a gente já conseguiu ver isso dentro do nosso estúdio já, né? Crianças que começaram com a gente com 2 meses e que hoje têm 5, 6 anos de idade e mesmo que a criança não siga, né, um instrumento, isso traz um benefício para o desenvolvimento. Eu lembro que aprendi na adolescência, né, tocar instrumentos, aí tinha que escolher só um instrumento, né? Aí eu falei, não, eu quero bateria, porque bateria é ritmada, é alegre. Aí comecei bateria, não gostei da bateria. Aí depois fui pro baixo, não, baixo é legal, grave. Não gostei do... Findou que eu parei na guitarra. Ou seja, cada um tem a sua preferência conforme vai crescendo, né? Sim. Às vezes os pais perguntam pra gente, assim, porque a gente faz essa aula até os 3 anos, certo. Né? Quase 4. Então, quando chega perto da cidade, os pais perguntam, quero fazer aula desse instrumento e desse instrumento para a criança poder escolher. Aí a gente gosta de dizer, a criança não escolhe a língua que fala. Porque o método Suzuki a gente chama de linguagem da língua materna. É ensinar música da mesma maneira que a gente aprende a nossa língua. E a gente não escolhe falar português, né? Então a gente aprende dentro de casa a falar português e isso não impede que a gente aprenda outras línguas depois. Então é a mesma ideia, né? A gente escolhe um instrumento e aquelas habilidades ali vão servir para as outras coisas também, né? Que Tem bacana. muita coisa básica que vai servir. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses musicais, né, essas apresentações. Foi uma lista, vocês já fizeram algumas, né? Mas Sim. ainda tem apresentação pendente. Tem. A gente fez uma série de 7 recitais esse semestre. E amanhã vai ser o último. Amanhã? Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer 2 sessões. Certo. Umas 10 e umas 11. Aí, às 10 horas, vai ter essa sessão com a turma de música para bebês, né? Que é a sensibilização musical. A gente vai ter uma turminha de 12 bebês. É bem legal. Então, a gente vai mostrar um pouco como... Vai ser quase como uma aula aberta, né? Então, vai ser uma oportunidade para as pessoas verem como que a aula funciona. A gente tem sempre uma rotina igual, digamos assim, onde as camadas vão sendo ajustadas de acordo com o desenvolvimento da criança. Então, a criança vai crescendo na aula. E a gente vai poder mostrar um pouquinho do que a gente já preparou com elas nessa apresentação. Como que é a apresentação? É como se fosse uma orquestra? É diferente? Só para tenta descrever em imagem pra gente. Então, amanhã a gente vai pegar elementos que a gente faz na aula. Então, por exemplo, a gente começa a aula com uma bola rolando para as crianças chegarem, se ambientarem. Então, a gente senta e rola a bola. E depois que a gente rola a bola, a gente faz um momento solo em que as crianças pegam a bola e os pais junto, né? Às vezes, se a criança é muito pequena, o pai vai fazer isso. E ela se apresenta, ela canta um ritmozinho junto com a bola. E aí, amanhã a gente vai fazer isso. Vai ter músicas... Tem músicas que a gente, por exemplo, canta a música e em determinado momento tem que pular. Então, a criança
aos poucos vai percebendo o momento certo de pular, ela pula. Vai ter um momento que a gente vai tocar tambor, vai ter um momento que a gente precisa bater o ritmo na perna. E essa aula, como ela foi desenvolvida em inglês, a gente faz ela no momento bilíngue, né? Porque ela ainda não foi adaptada ao português. Então essa é mais uma habilidade que a gente trabalha. Então a gente faz movimentos com as mãos, cantar, né? Então tudo isso vai sendo trabalhado. Aí com a música para bebês, aí são essa parte mais músicas, lúdica, né? São musiquinhas, né? Vamos Certo. dizer assim, porque são curtinhas, em que a gente está trabalhando alguma habilidade com as crianças. E aí depois disso tem a apresentação dos alunos de instrumento. E aí cada um, geralmente no final do ano a gente faz uma apresentação com todos os alunos tocando junto, é uma coisa bem grandiosa, bem bonita. Ano passado foi no Teatro Amazonas, foi muito legal. E para essa série, nesse primeiro semestre, a gente resolveu fazer cada um tocando seu instrumento sozinho. Tipo, para cada um conseguir ouvir a sua própria voz, sabe? Para ter aquele gostinho de palco, já começar a ter esse trabalho de Entender como é que funciona o processo, de trabalhar as emoções, as ansiedades, né? Que às vezes a gente sofre tanto depois de adulto, não só na música, em todas as áreas. Sim, verdade. A gente já tenta fazer isso para elas, para ser o mais natural e o mais legal possível. E onde que vai ser? Vai ser no Palácio do Rio Negro, às 10 horas da manhã ou às 11 horas da manhã. São 2 sessões. 2 sessões. Pode ficar para as 2 que vai valer a pena. Gratuito? Gratuito. Bacana, feito o convite então, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente por explicar um pouquinho desse projeto e parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada. 1h20, vamos para o primeiro intervalo de hoje aqui do nosso Estação CBN e já voltamos. Estação CBN.